Sejam bem-vindos a mais um Sextou, né? Sextou é um termo que aqui no Brasil pegou, significa início do final da semana. E nós precisamos agradecer por todas as conquistas que tivemos nesta semana. É uma maneira que você tem de preparar, de levantar a sua energia para que você inicie bem a próxima semana. Vamos lá. Eu sou Jorge Penteado, mentor, estou aqui para fazê-lo compreender que é necessário que você dê sentido à sua vida para que possa viver de maneira abundante, próspera, em todas as suas áreas. O tema que escolhi para hoje, dentro da série Consciência, é Não Sofra, repense sua relação com o tempo. Sempre que você é interrogado, interpelado, se pode dispor de tempo para participar ou realizar algo, sua mente te leva de pronto à recusa, a um grande e sonoro não. Isto porque ela tem registrado tudo o que você quer fazer e muitas destas coisas você não faz. E a procrastinação impera, de maneira a que você sempre vá protelando fazer as coisas. E não é assim que acontece com você? Pois eu afirmo, é assim com a grande maioria das pessoas na face da Terra. Portanto, você deve dar sentido à sua vida, pois desta maneira se organiza, planejando o que precisa fazer. Em que prioridade deve se focar? Então, dê sentido à sua vida e saiba como ter uma vida bem organizada e comece a ter uma relação com o tempo totalmente gerenciável e saudável. Para isto, precisamos de nossa inteligência espiritual ativada, mas ativada para valer. Não simplesmente saber que ela existe e não buscar a compreensão de como usá-la na prática. Ela, juntamente com métodos e ferramentas que são disponíveis através da ciência, podem fazer com que você se transforme num ser humano que vibra em frequências que o proporciona o bem-estar. Eu falo de bem-estar, eu falo de paz, eu falo de alegria, enfim, de felicidade. Tenha muito isto em mente, isto é demais importante. Usem aquilo que vocês têm e que é muito precioso, a sua inteligência espiritual. Quando eu falo usem, muitas vezes você não a tem desenvolvida. Pois então, desenvolva, vá atrás, compreenda, porque se você, através dela, se manter em crescimento, o que vai acontecer? A sua vida também terá prosperidade e abundância. E eu sempre trago mensagens, eu sempre trago nas lives tudo que é possível para que vocês possam começar a compreender que nós precisamos estar nesta existência crescendo constantemente, o tempo todo. E de que maneiras nós fazemos isto? Buscando cumprir com o nosso propósito. Propósito este deixado aqui pelo Criador para que a gente execute bem a nossa passagem aqui nesta existência. Bom, você pode estar vivendo uma vida tradicional, ou, se preferir, totalmente envolto às verdades da maioria da população mundial, com a ótica do ambiente onde você está vivendo, onde você se encontra. Você vai assimilando aquilo que é dito como verdade para aquele local. Mas saiba que em torno de 95% da população mundial vive desta maneira e não consegue sequer ter uma vida medíocre,
porque não se encontram nem na média do que seria uma vida aceitável por tudo aquilo que o Criador nos prometeu. Nós precisamos estar atento ao que estamos fazendo e, principalmente, verificando e checando constantemente se nós conhecemos e praticamos as leis universais. Elas são fundamentais para que você tenha o crescimento constante e progressivo em sua vida. Bom, para tudo que pensarmos, temos a possibilidade de escolhermos um de dois estados. Se queremos ser bons cidadãos, temos aí uma boa escolha, mas muitos podem escolher serem más pessoas e escolhem isto de modo inconsciente, no tocante a não compreender como a mente funciona e o que significa discernimento, ou seja, a possibilidade de você escolher entre duas coisas a dita mais certa, a correta. Eu vou dar um exemplo para vocês. Todo ser humano tem em si a convicção de que não deve matar outro ser humano. Mas você sabe, muitos matam. Você não cansa de ver nos noticiários que geralmente levam as pessoas para baixo, que houve assassinatos, que houveram perseguições, que pai mata filho, que, enfim, tem de tudo, tudo. Todo ser humano também sabe que a corrupção leva a um desequilíbrio no meio onde ela é praticada. Ou seja, vai favorecer a poucos, mas prejudicar muitos, porque estes poucos têm interesses e eles querem manipular o conjunto de pessoas, a sociedade, enfim, é outra história que você conhece muito bem e provavelmente você esteja em contato com isso, ou lendo e vendo algo sobre isso. Estas coisas são tóxicas. Nós não precisamos disso no nosso dia a dia. Nós precisamos sim saber como ir em frente, como repensar a relação que eu tenho com o tempo, conforme o título desta live. Eu preciso afastar de mim relações tóxicas, não perder tempo lateralmente, e sim estar sempre avançando e me desenvolvendo para ser um ser que vale a pena viver. E aí eu posso achar que você esteja me perguntando, né? Onde ele quer chegar com essa conversa? Bom, pare e analise os seus atos, porque você procede desta maneira que você está procedendo. Você sabe ou não sabe o porquê disto? Aprofunde-se nesta análise e veja de onde você assimilou estas verdades. Foi na sua infância, junto com o seu desenvolvimento logo após o nascimento? Foi na casa de seus pais, já quando você era maior, estava começando a se desenvolver, 7, 12 anos? Foi na escola? Foi no ambiente de trabalho que hoje você frequenta? Enfim, se conscientize de que o que você, apesar de saber o que necessita fazer, acaba deixando para trás e faz ou não faz, como disse logo no início, porque não conhece, são poucas coisas, como, por exemplo, as leis do Criador, as leis universais. Isto te levam ao não conhecer, ao não compreender, ao não praticar, ao não fazer também. Mas o que eu tenho que chamar a atenção de vocês? Cada vez que você, apesar de saber o que fazer, não o faz, você está criando para você mesmo circunstâncias que ainda tomarão muito do seu tempo. Isto acontece porque, ao sairmos
do caminho em que estamos trilhando para chegar a um objetivo, para avançar, nós vamos, em algum momento, precisar voltar a ele para poder viver com dignidade e viver realizando aquilo para o que nós fomos feitos por parte do Criador. Então, compreenda agora o que digo com relação a você dar sentido à sua vida. Eu estou dizendo para você, organize-se, busque até o último dia de sua existência se manter em direção e sentido do propósito de todos nós, que é o propósito de servir, e servir de maneira constante e progressiva, ou seja, servir cada vez mais. Nós temos a figura do Criador quando esteve como Cristo aqui na Terra, como Jesus Cristo, toda uma mostra por parte dele para todos os seres humanos que só acreditavam naquilo que viam. Então, o Criador desceu como Jesus Cristo para mostrar como as pessoas deveriam estar se desenvolvendo, como deveriam estar vivendo. E deixou muito claro, que nós estamos aqui para servir. Ele mesmo nos serviu o tempo todo em que esteve aqui. Inclusive, ao morrer, ele serviu a todos para que todos pudessem dar continuidade com liberdade em suas vidas. Muitos não entendem estas coisas. Muitos estão impregnados pela religiosidade e têm uma ideia diferente desta que eu estou colocando. E você precisa analisar, porque você é um ser que pensa, todas as possibilidades e não apenas aquelas que induzem a sua mente. Que pessoas que criam doutrinas que muitas vezes não têm sentido, mas para você que precisa crescer, encontra sentido e perde parte da sua vida se dedicando a coisas que realmente não têm, se você pensar, sentido como está sendo colocado. São interpretações erradas das Escrituras, são uma série de problemas que são gerados em função de uma série de circunstâncias e interesses de seres humanos, de muitos seres humanos, que querem criar a sua base e ter nesta base pessoas atreladas, subjugadas. Então precisamos tomar muito cuidado com isto e não deixe de saber e entender, compreender que você, nas Escrituras Sagradas, está lá escrito. Eu as estudei durante um bom tempo, juntamente com minha esposa, e nós sabemos que lá está escrito: eu posso me comunicar diretamente com o Criador. Então, por que eu vou usar de um terceiro? Posso até usar no início para como digo, uma inicialização, entender alguma coisa, na busca por entender, mas não posso parar, me subjugar e ficar embaixo de uma doutrina específica ou de uma seita, enfim, específica. Por quê? Porque isto não é bom para o seu desenvolvimento. Você precisa crescer e, mais do que nunca agora, você precisa estar avançando cada vez mais com sua vida no levar, no servir as pessoas, todas que estão ao seu redor. Por que isto é necessário? Porque nós temos o crescimento, a expansão do universo, a expansão do Criador, e eu preciso estar harmonizado com Ele. Eu preciso também estar nesta expansão. Eu não posso não colaborar com este todo. Eu preciso enxergar esse todo. Bem, você, voltando aqui ao nosso assunto, para dar sentido à vida e se manter na direção do propósito, você vai necessitar estabelecer objetivos. Objetivos que você deseja, aquilo que você realmente quer. E eu até uso o termo
quer e quer de uma maneira assim a entregar sua vida para obter essas coisas, como muitos fizeram. E mais, além de querer, você precisa ter plena consciência de que é capaz de realizar isto que você quer. Mas estes objetivos servem de ponto de controle para que você tenha sempre a direção e o sentido para o propósito, que, como disse, é de servir e servir cada vez mais. Quando você serve cada vez mais, você também abunda cada vez mais, você prospera cada vez mais e a sua vida é outra. Por isso você precisa se transformar. Por isso você precisa ter a conexão com o Criador diretamente. Ele te dará os insights, ele, através da sua intuição, fará com que você também crie como ele criou. Ele te dá a condição, a base para que você seja uma pessoa que tenha condições de criar. E o criar aqui é muitas vezes ver aquilo que já está aqui disponível pelo universo e não está sendo visto por ninguém. Como foi com a energia elétrica, como foi com o magnetismo, como é com a internet e assim por diante. As coisas já estão aqui. Você precisa ter os insights para que você também passe a criar. Todo ser humano pode criar. Todo ser humano deve criar. Então pense bem, busque dar sentido à sua vida, porque com isso você passará a priorizar seus objetivos. Então, se nós falamos do tema não sofra, repense a sua relação com o tempo, eu volto a falar para vocês. Dar sentido à vida faz com que você priorize os seus objetivos e mantenha o foco sobre eles até alcançá-los, até atingi-los. E, mais ainda, terminado este objetivo, alcançou este objetivo, aprendeu durante o trajeto porque circunstâncias apareceram, você está crescendo. O crescer significa estar se desafiando, buscando coisas novas, priorizando estas coisas para que você realmente realize aquilo que o Criador pediu para você, que é servir cada vez mais. Eu não canso de falar isso, porque muitos acham que tem um propósito específico. O propósito não é específico, o propósito é universal. Está lá em Marcos, no Evangelho, e também nos demais evangelhos, de maneira clara. Você está aqui para servir o seu próximo. Você precisa amar o seu próximo. Você precisa, acima de tudo, amar o seu Criador. Esta é a única lei que ficou atualmente colocada depois de que foram escritos os evangelhos. Entenda isto. Você não precisa de ninguém para se subjugar. Até porque quando nós fomos criados, o comando foi dado. Você está aqui para governar. Todo ser humano está aqui para governar. Governar o quê? A expansão do universo. Não há, por omissão, não está escrito em lugar algum que o homem precisa dominar o homem. Isso não é verdade. Isto não existe. Portanto, nós somos seres colaborativos. Nós somos seres co-criadores com o nosso Criador. Precisamos ter esta consciência, precisamos explorar isto, e a inteligência espiritual nos traz métodos, ferramentas, bem como outras que estão ligadas diretamente a ela, como a neurociência, como, enfim, uma série de outras matérias que nós precisamos entender. Não esqueça, tudo faz parte de um todo. Há um seccionamento para que o homem possa entender mais profundamente determinadas partes. Mas a visão do todo é a chave para que você saiba o porquê que você está aqui nesta vida. Você vai saber quem de fato é o seu Criador e saber respeitá-lo. Você vai saber quem você é.
você vai saber o que você precisa fazer aqui. Que eu canso de repetir: servir e servir cada vez mais. Muito bem, vamos avançando. Eu aproveito esta live para deixar claro que o propósito de todos, né, uma vez mais, é servir. Vocês vão cansar de me ouvir falando isso. E, portanto, você vai precisar estar sempre servindo e cada vez mais. E haverá sempre um mais. Por mais que você sirva, sempre haverá este mais. Ou seja, é inalcançável em sua plenitude nesta existência você atingir o propósito. Opa! Você pode estar pensando: peraí, eu não consigo atingir o meu propósito? Pois eu afirmo, nesta existência você vai se direcionar para ele. Você vai estar, como digo, servindo, entenda bem isso, cada vez mais. Mas sempre há um mais sobre este último mais que você deu passo. Isto é importante que você entenda. E como você vai saber se está realmente crescendo? É através dos objetivos que você estabelece, dos pontos de controle que você estabelece para estar se direcionando ao servir e servir cada vez mais. Bem, porém, se você mantém através da definição correta de seus objetivos e ao alcance deles, ao alcançá-los, ao atingi-los, você precisa lançar novos. E se você entra neste processo, seguramente você será mais ousado, mais intrépido em cada lançamento de novos objetivos. Você, quando faz isto, permanece no crescimento constante e progressivo na sua espiritualidade. Isto é importante. A sua espiritualidade, ela leva você à sua essência, porque você é um espírito. Você é um espírito que neste momento habita um corpo e tem uma mente para gerenciar este processo. Mas, por alguma maneira, a ciência priorizou durante mais de um século o que o intelectual. Nós vínhamos enxergando apenas a inteligência intelectual. Nós medíamos as pessoas pelo seu intelecto. Praticamente um século depois, foi agregado e colocado claramente para nós que existia também o emocional, existia uma inteligência emocional e nós estamos trabalhando sobre ela, sempre trabalhando sobre ela. Então, a partir do final deste século, nós tínhamos a visibilidade destas duas inteligências em nossa mente. Porém, essas duas inteligências é como se estivessem em planos diferentes. Elas não se tocam, mas elas precisam estar harmonizadas, assim como nós para com o Criador, harmonizadas com o todo, para que você possa dar um passo, realizar alguma coisa que o seu intelecto peça. Esta alguma coisa que é pedida precisa ser somado a ela a emoção correta. E é aí que a inteligência emocional entra no processo. Mas como estão em planos diferentes, muitas vezes o que vai de emoção para que se realize aquilo que o seu intelectual está propondo, não estão de acordo. Mostra desacordo, mostra que você está com medo, mostra que você tem dúvida, muitas vezes, no processo que quer implementar. E neste caso, a emoção que vai é uma emoção que vai levar a sua vibração para baixo. Ela não é algo interessante para você. Por que eu digo tudo isso? Eu digo tudo isso porque a inteligência espiritual que foi colocada pela ciência ao mundo a partir de praticamente 2005 a 2010 está em franca expansão. E a inteligência espiritual é que cria este amálgama, cria este envolvimento das duas e faz com que elas acabem se sintonizando.
e, de fato, aquilo que você quer se realize à sua frente. Então, é chave a inteligência espiritual. É um processo relativamente novo e aqui no nosso país ainda estamos um pouco atrás de muitos outros países que já avançaram muito e estão conseguindo melhorar a condição de vida de todos, melhorar o ambiente para que todos possam estar cada vez melhor se posicionado e melhor entendendo o que significa o servir cada vez mais. Bom, a pergunta que a gente deve ter em mente é o que isto tudo que está sendo falado vai me ajudar para que eu possa atingir os meus objetivos. E, em especial, aqueles objetivos que são prioritários. Eu disse a você ainda há pouco que você tem tanta coisa que você quer fazer que só procrastina. Por quê? Porque você não deu prioridade, porque você não foca. Então você acaba não fazendo nada. É aquela história de dar tiro para tudo que é lado. É aquela história em que você não vai chegar em lugar algum se tiver 10 destinos para fazer num único momento. Você precisa pensar nisso. Eu sugiro que você trate um objetivo prioritário pessoal e um profissional de cada vez. Você sabe por que eu estou pedindo a você que faça isso? Porque a nossa mente é ocupada de cada vez por um único pensamento. Então eu tenho condições de realizar algo único em cada momento que eu tenho a minha mente um pensamento e será voltado àquilo que eu quero realizar. Se você der a prioridade. Caso contrário, a sua mente estará cheia de lixo no aspecto de coisas do passado que você não teve sucesso e o que acontece? Aquilo fica ocupando a sua mente. Poxa, mas era assim, foi assim, por que vai mudar? Você está aí com aquilo que eu disse, dúvida. Você está com medo de avançar. E não pode ser assim. Você estabelece um objetivo e vai atrás. Se você está conectado com o Criador, se você tem a sua intuição vigente, funcionando, você vai receber os insights que ele vai te enviar, é para que você realize aquilo. Coisas que estão na sua frente, estão ao seu lado há muitos anos, há milhares de anos, porque tudo já está aí. Nunca foram vistas. E você, através do uso de um destes insights, pode ser aquela pessoa que vai co-criar com o Criador algo inédito. Assim como fez Santos Dumont, assim como fez Thomas Alva Edison, assim como fez várias pessoas. Várias pessoas. O que eu estou querendo é que você venha para este tipo de entendimento da vida. E isto está agora claro porque nós temos pesquisas, nós temos trabalhos que foram realizados e estão aí disponíveis para vocês verem na internet e em outros meios, através de documentários, enfim, você sabe agora que realmente você é um espírito, você está de passagem aqui, e aqui você vem para crescer, para você entender o que significa o amor, para você entender o que significa felicidade. Então, você precisa se desenvolver. Digo novamente, dê sentido à sua vida, não deixe de fazer isso. Na verdade, então você vai precisar estar tratando sempre na prática um objetivo de cada vez, mas você pode ter mais de um, porque às vezes você tem momentos em que aquela sua prioridade máxima, ela não pode, o seu tempo não pode ser usado para aquilo, por uma série de condições, mas você pode ir para a sua segunda prioridade. O importante é que você tenha prioridades, o importante é que você foque nas prioridades. Então, vamos lá. Na prática, você pode ter um objetivo pessoal prioritário,
como desejar melhorar o seu relacionamento familiar. Vou repetir aqui: o seu relacionamento familiar. E entre uma decisão do tipo sair com amigos para comemorar algo ou se encontrar com os familiares num jantar, você tem total, veja bem o que eu vou dizer, discernimento para escolher. Se você tem foco em melhorar a sua relação familiar, deixe os amigos de lado. Vá se encontrar com sua família. Isto é discernimento. Isto é o correto a fazer em função do objetivo que você estipulou para você. Não perca as oportunidades que vão aparecendo à sua frente, mas veja se essas oportunidades estão de acordo com o que você quer, com o que você deseja, com o que você se sente capaz de fazer. Isso é importante. O mesmo vai acontecer do lado profissional. Normalmente, nas empresas, existe uma visão. A visão nada mais é do que o propósito que foi desenhado para aquela empresa. O dono da empresa, o responsável, enfim, os sócios, eles têm claramente um propósito. E este propósito nas empresas chamamos de visão. E para que esta visão se concretize, porque ela é, assim como o nosso propósito pessoal de servir e servir mais, praticamente inalcançável, porque sempre poderá ir mais além, nós estabelecemos nas empresas o que nós chamamos de missões. Estas missões são os equivalentes aos objetivos e nós precisamos trabalhar esses objetivos para também ter certeza de que esta empresa está na direção e sentido da sua visão. Não é difícil, pessoal. Tudo é praticamente simples, mas precisamos prestar atenção e precisamos querer fazer com que as coisas andem. Bem, vamos dar um exemplo na empresa. Um responsável por vendas, por exemplo, terá sempre como priorizar, terá sempre como dar prioridade a realizar as vendas que são necessárias para que aquele empreendimento se suporte. Todo empreendimento tem uma visão e tem missões para poder estar sempre crescendo. Se parar de crescer, assim como nós, entrará em destruição total, se desintegrará. Isto é válido para uma pessoa ou para uma empresa. Não esqueçam que uma empresa nada mais é do que um conjunto de pessoas. É um conjunto de pessoas, nada além disso. Uma empresa não é o prédio físico que você vê. É a soma de tudo que aquelas pessoas que a representam estão trazendo à tona. Você precisa, então, levar em consideração. Mas, retornando aqui, um responsável por vendas terá sempre como prioridade realizar uma venda. Portanto, entre estar com prospectos e clientes, prospectos são futuros clientes, né? Ele está trabalhando para que se tornem clientes. E estar num happy hour com outros funcionários da empresa, pergunto para você, ao questionar, você tem dúvida do que fazer? É claro que não. Você sabe que você tem que estar com seus prospectos e com seus clientes. É ali que você estará servindo, é ali que você estará fazendo com que as coisas aconteçam. O happy hour pode esperar aquele momento em que não há nenhum cliente à disposição para que você faça um final de tarde, que não há nenhum prospecto à disposição. Tente entender isso. Então você sempre terá condições de estar discernindo, ou seja, estar fazendo o correto. Bem, então afirmo, dar sentido à vida leva você a decidir correto com relação a usar o seu tempo. Mais do que isto, te dá o discernimento necessário para a decisão. E decisão que é tomada e
não é seguida de ação, não é decisão, é procrastinação. Tome cuidado com isso. Fica aí o aviso, de maneira muito clara. Bem, se voltarmos ao início do que disse nesta live hoje, que é, sempre que você é interpelado se pode dispor de um tempo para participar ou realizar algo, sua mente te leva de pronto à recusa. Isto porque ela tem registrado tudo o que você quer fazer e muitas destas coisas você não faz. E acaba procrastinando e isso começa a imperar na sua vida. Pense bem, se você tem a vontade de atingir o propósito, e é isto que você está aqui para fazer. Se você está estabelecendo objetivos, o seu tempo será muito melhor utilizado. Você precisa estar se perguntando, isso que estão pedindo para que eu faça, isso está colaborando para que eu atinja os meus objetivos? Para que eu atinja as necessidades, aquilo que eu procuro e que me propus a fazer e que me sinto capaz de fazer? Bem, então deixe de manter esta postura, pois a mesma vai trazer apenas conflitos em sua mente, se você não mantê-la de modo organizado. E nós sabemos que precisamos implementar sentido à nossa vida, de maneira a buscar discernimento e aproveitar melhor o nosso tempo. Está tudo ligado. É aquilo que eu digo, nós somos parte de um todo. Por mais que se separe, para se entender mais a fundo uma determinada parte, isto é temporário. Na realidade, o todo é o todo. Tudo está interrelacionado. Nós vivemos numa teia de relações de tudo para com tudo. Muitas vezes está muito longe fisicamente de nós o efeito de algo que você pode estar fazendo agora e aqui. Você precisa pensar nisto. Tudo está ligado. Nada acontece por acaso. Então eu deixo claro aqui para você que deve dar e priorizar todos os seus objetivos e usar de suas compreensões e dons que você possui. Sim, o Criador nos deu dons. Uns estão mais voltados, por exemplo, às artes. Outros estão voltados à física, aos estudos de matemática. Outros são melhores nisso e naquilo. E isso tem que ser levado em consideração para que você escolha o trajeto que você vai usar, o caminho que você vai usar para atingir os seus objetivos. Por quê? Porque isto fará com que você trafegue mais rápido, acelere o alcance deste objetivo, porque você está fazendo do que gosta. E como eu sei daquilo que eu gosto? Olha, você com certeza, toda vez que está fazendo o que gosta, não tem noção do tempo. Você quer continuar. Você não quer parar. Então escolha estas coisas. Veja qual a sua personalidade, qual a sua tendência, desenvolva cada vez mais. Isto tudo fará com que, ao você andar neste caminho de alcançar objetivos, você os alcance de maneira bem mais rápida. Muito bem. A sua inteligência espiritual, então, propicia o meio pelo qual você cresce. Compreenda-a melhor. Vá atrás disso. Você não quer ter discernimento em sua vida? Eu tenho certeza que quer. Então estou dizendo para vocês, avance, tome uma posição. Vocês não podem ficar parados aí fazendo o que todo mundo faz, porque você vai continuar tendo os resultados que todo mundo tem. E eles estão, disse a vocês, abaixo da mediocridade, abaixo da média, porque 95% se enquadram aí. É sim, mas só 5%? Sim, 5% está fazendo uma diferença no mundo. Está fazendo com que o universo esteja, juntamente com o governo dos seres humanos, ainda em harmonia.
e fazendo com que essa expansão que é necessária esteja acontecendo. Então, para você especificamente, que deseja se transformar, eu queria dizer que eu estou realizando um programa que te levará passo a passo ao seu crescimento constante e progressivo, de maneira a servir e a servir cada vez mais e desfrutar do melhor que há nesta terra. Você pode estar pensando, que promessa é essa? O que o Jorge está trazendo para mim? Eu estou colocando você na linha, eu estou colocando você naquilo que o Criador quer que você faça. E se você entender isto, você vai ter um ganho, uma transformação de vida que é incalculável o valor. Você precisa passar a procurar compreender cada vez mais o que significa isso. Eu estou dizendo isso para vocês porque eu só tive praticamente esta noção do que estou falando aqui hoje aos meus 50 e poucos anos. Eu estou vivendo para valer há um pouco mais de 10 anos. Porque eu passei por isso, eu não quero que o meu próximo, a quem eu tenho que servir, também passe. E é por isso que eu estou desenvolvendo isso. É por isso que eu estou fazendo isso. E este programa eu disponibilizo a cada 2 meses em média, com turmas que variam de 20 a 30 pessoas no máximo. Mas se você ainda quer entender sobre o que é a inteligência espiritual antes de tomar uma decisão e colocar em prática em sua vida, eu criei um outro programa que é chamado Quero Colaborar, Quero Compreender, Quero Entender, enfim. Este programa é para que você se aprofunde um pouco em tudo isto que eu estou falando. Ele é gratuito, é gratuito. Você basta se inscrever para participar. Então, e neste programa eu faço pesquisas com vocês para que eu possa estar aprimorando o meu programa de inteligência espiritual na prática. Mas eu tenho devolutivas importantes para vocês. Eu os recompenso com informações que eu não estou colocando aqui nas lives. Informações diferenciadas uma vez por semana, para que você entenda melhor. Nas pesquisas que faço, eu vou solicitar a vocês qual é aquilo que mais preocupa vocês, para que eu possa mostrar como, através da inteligência espiritual, nós podemos resolver isso. Para tudo há solução. Para tudo. Tenha certeza disso. Então, além de recompensar com isso, quando eu lanço os cursos, novas turmas do programa de inteligência espiritual na prática, quem participa deste programa, onde eu chamo de Quero Colaborar, ele receberá descontos significativos para conhecer os 12 passos e implementá-los em sua vida e estar andando realmente como deve, estar andando e recebendo aquela prosperidade que todos desejam. Muitos prometem muitas coisas. Eu não estou prometendo nada. Eu estou dizendo que se você quiser, eu te dou o caminho. Eu te entrego a maneira em que você vai chegar a ter abundância e prosperidade em sua vida. Mas isso só depende de você. Só depende de você, de mais ninguém. Depende do que você pensa. Você é um ser pensante. E você tem que querer, como disse, e ser capaz de realizar isso. Bem, para desfrutar deste programa gratuito, eu quero que você se inscreva ou na bio do Instagram, através do site Jorge Penteado Mentor, ou através do botão Saber Mais na capa da minha página do Facebook, que se chama Jorge Penteado, ou ainda através do link que eu coloco na descrição desta live aqui no meu YouTube. Muito bem, então eu digo a vocês agora, encerre com chave de ouro esta semana, prevendo, planejando a sua próxima semana. Comece a priorizar, a estabelecer objetivos claros,
Comece a dar foco aos seus desejos, aos seus objetivos. Quanto a objetivos, tem ressalvas a serem estudadas. Não é porque eu quero simplesmente passar de vender 10 coisas, vamos chamar de coisas, por mês, eu quero passar a vender 20. Isto não é o objetivo, isto é meta. Isto não tem nada a ver com objetivo. Objetivo é aquilo que eu falei antes para vocês. Eu preciso co-criar. Objetivo, eu tenho que trazer algo inédito na minha vida, algo que vai me tirar da minha zona de conforto, que vai me desafiar. Entenda bem isso. Eu posso trocar mais detalhes com vocês sobre os objetivos dentro do programa Quero Colaborar, para que vocês possam estar então entendendo cada vez mais. Você pode, então, como estava dizendo, planejar a sua próxima semana, dando prioridade e foco aos seus desejos, aos seus objetivos reais. Objetivos vêm de pensar fora da caixa. Então você poderá, dando prioridade e foco a esses desejos, o que realmente quer e se sinta capaz de realizá-los. Repito isso, para que fique na sua mente. Mas lembre-se o seguinte: com o poder que temos dentro de nós, o Criador, nós podemos tudo. Então, o ser capaz já ficou para trás, todos são. Precisam tomar consciência disso. Então, o que nós realmente precisamos é querer. É querer. Se eu quero, capaz eu sou. Bem, vamos lá. Até a próxima. Segunda-feira, às 6h53. Um grande e forte abraço a todos.